A gente chegar e começar a falar um pouco mais da Lei Aldir Blanc, talvez nessa explanação mais geral tenha informações que a maior parte das pessoas tenham, mas mais para dar uma equalizada, né? A Lei Aldir Blanc é uma lei federal, né? Que o orçamento previsto é de 3 bilhões de reais, né? É o maior repasse da história do Brasil para a cultura. Então, tanto em âmbitos municipais, estaduais, nunca se viu esse montante. E esse dinheiro, ele vem basicamente do Fundo Nacional de Cultura, né? Então, ele estava um superávit de 3 milhões. Deixa eu adicionar aqui que chegou mais alguém. E aí, no segundo, terceiro mês da pandemia, por meio de alguns parlamentares e da sociedade civil, né, que tentou se articular, teve uma conquista do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Não é uma ação do governo federal, nem do governo estadual, nem do municipal, foi uma conquista da classe trabalhadora artística. E como que foi pensada essa lei? Né? Desses 3 bilhões que seriam repassados, 1,5 bilhão seria repassado para as prefeituras, para os municípios e o Distrito Federal, e mais 1,5 milhão para os estados e também para o Distrito Federal. Né? E como que esse dinheiro vai chegar? Né? Tem 3 formas, seriam 3 incisos, 3 formas de fazer chegar nos trabalhadores e trabalhadoras. Bem-vinda, Taíla. A gente está falando um pouco dos incisos, que são as formas de recebimento dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Né? Então, a gente vai ter o inciso 1, que por meio da regulamentação federal ficou na incumbência dos estados e Distrito Federal. O inciso 1 ele é uma renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, muito semelhante ao auxílio federal lançado no início da pandemia, até com critérios bem semelhantes a eles. Então, não requer uma escrita de projeto, enfim, era apenas se você se qualifica, se você preenche os pré-requisitos. Esse inciso ele entrou na Lei Aldir Blanc muito porque no início da pandemia, por meio de uma ação do presidente, foi tirado do auxílio emergencial parcela significativa dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Como o processo de feitura da lei, de elaboração, de diálogos políticos estava sendo construído nesse período, a relatora da lei, Jandira Fegali, incluiu esse inciso, né? Mas ele é só um dos incisos. Aí a gente vai ter o inciso 2, que ele é um subsídio mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais. Essa definição eu extraí exatamente da lei, só coloquei, adicionei aqui, físicos ou orgânicos, que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Por que eu coloquei físicos ou orgânicos? Porque esse inciso traz políticas, traz ações não só para espaços culturais que a gente entende, espaços físicos, né? Mas grupos de capoeira que se encontram regularmente há mais de 2 anos em praças públicas, grupos de teatro, enfim, vários tipos de agrupamento que podem ser beneficiados por esse subsídio, no inciso 2. Como o inciso 1 ficou para os estados e o Distrito Federal, o inciso 2, pela regulamentação federal, ficou na incumbência das prefeituras e também do Distrito Federal. Ou seja, os estados e as prefeituras vão ter que fazer ações paralelas para esses 2 segmentos. Para o inciso 1 mais voltado a trabalhadores e trabalhadoras, e o inciso 2 aos espaços, que são representados também por pessoas, associações, CNPJs, CPFs, enfim. Aí a gente chega no inciso 3, que eu acho que é o grande foco desse encontro, dessa imersão aqui, que é onde a gente vai ter editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes,
de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como para a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Ou seja, nesse inciso, cabe muita ação, muitas possibilidades e que cada ente, ou seja, as prefeituras, os estados e o Distrito Federal vão pensar estratégias, pensar projetos que façam sentido para a realidade local. E este inciso, ele ficou pela regulamentação federal na incumbência, diferentemente do inciso 1 e do inciso 2, né, que ficou para, respectivamente, estados e prefeituras, o inciso 3 tem que ser feito ações de todos os entes. Então, isso vai gerar uma pluralidade de editais, de prêmios, de ações, e que para isso a gente vai ter que instrumentalizar, escrever projetos, diferentemente do inciso 1 e do inciso 2. Aí, o que a gente tem? Alguns destaques, e aí eu já meio que encerro. Eu acho que essa fala mais introdutória, aí o Sobreira vem com algumas coisas um pouco mais técnicas, e aí a gente consegue abrir um pouco para saber as dúvidas, os questionamentos perante a lei. É muito comum, a gente não tem costume no nosso país de ter tantas políticas públicas, então quando a gente se depara com uma ação que atravessa várias políticas públicas, a gente tem dificuldade em entender por falta de história, por falta de ações desse sentido, né? Essa lei, ela foi prevista, pensada para o período de pandemia. Então, um dos pontos que eu acho que é o grande destaque e que é a atenção que os estados, prefeituras e o Distrito Federal, além da classe artística, precisa ter, é que o prazo para aplicação dos recursos é 31 de dezembro de 2020, que é quando acaba o estado de calamidade pública. Então, os recursos que não forem utilizados até essa data vão regressar para o governo federal. Então, de alguma maneira, os estados, prefeituras e distritos federais, Distrito Federal, precisam agilizar isso, porque nós também já estamos em outubro, né? E todo edital, toda política pública tem o seu tempo, né? O seu tempo de lançamento, os processos democráticos e legais para que aquilo seja aplicado, né? Então, a gente precisa formalizar. Tem, por exemplo, cidades que já estão com os editais que você está já recebendo dinheiro. Tem prefeituras que nem lançaram os editais ainda, né? Enfim, então isso gera... Quanto mais perto a gente chegar no dia 31, mais medo de devolver esse dinheiro e a gente vai ter, né? Um outro destaque que eu faço com relação à lei é a articulação política para além do dinheiro em si. O dinheiro é necessário, nós estamos no momento que a classe artística está parada, foi a primeira a parar, vai ser a última a voltar, né? E a lei, ela traz as necessidades de ter comissões, GTs de trabalho, grupos de trabalho, então, a comissão gestora da lei, GTs de fiscalização, porque esse dinheiro vai chegar em todos os municípios e todos os estados brasileiros, né? Em lugares que não estão habituados, que não estão acostumados a receber uma quantia de dinheiro para a pasta da cultura, que muitas vezes nem tem a pasta da cultura como uma secretaria independente, mas que vai ter que aplicar isso, né? E aplicar de uma forma legal, legal no sentido de legislação mesmo, e o mais descentralizado possível. Então, é uma ação conjunta entre o poder público e a sociedade civil, né? Então, nessas comissões gestoras, nesses grupos de trabalho de fiscalização, precisa se pensar as paridades, enfim, para que isso seja de fato uma política pública que chegue em maior quantidade de trabalhadores e trabalhadoras. Além disso, tem a importância dos conselhos de culturas, os conselhos estaduais e municipais, que muitas cidades hoje não estavam com conselhos desativados
ou nunca formalizaram. E isso é uma grande chance da classe artística se reorganizar por meio desses conselhos. Então, muitas cidades, aqui, Gerson não está aqui, mas nós quatro, estamos em João Pessoa no sentido da organização, enfim. Então, por exemplo, usando o exemplo de João Pessoa, a gente não tinha um conselho ativo e, por conta da Aldir Blanc, houve a reativação do Conselho Municipal, e isso está acontecendo em muitas cidades. Então, é um ganho com a lei para além da questão dos 3 bilhões, que são políticas públicas. Você ter o Conselho de Cultura ativo, isso vai calgar mais ações num futuro próximo, né? Aí, um aspecto, na verdade, 2 aspectos mais específicos que diz respeito ao inciso 2, ao subsídio para o espaço, né? Na lei fica explícito que uma pessoa ela só pode representar um único espaço, e aí já até antecipa uma dúvida que possa surgir, mas que sempre está sendo recorrente. Eu coordeno 2 espaços. A lei deixa bem explícito que um representante, mesmo que tenha 2, 3 ou mais espaços, só pode receber no inciso 2 por um espaço. E os espaços que ganharem esse subsídio vão precisar apresentar uma contrapartida, uma espécie de contrapartida social, quando acabar o período de calamidade pública. E essa contrapartida sugere-se que seja para alunos e alunas de escola pública, né? E aí, um último ponto, que aí eu acho que a gente já entra um pouco mais no inciso 3, é que na lei vem que as prefeituras dos estados têm autonomia para se pensar e fazer as divisões a partir dos valores que vão receber, mas que pelo menos 20% do valor recebido deve ser usado no inciso 3, que são o inciso dos de bens, no mínimo 20%. E aí, as cidades e os estados, né, pensando lá que elas ficaram com o inciso, respectivamente, 1 e 2, muito do dinheiro que às vezes é colocado lá, caso não seja preenchido, volta para o ente e o ente consegue aplicar no inciso 3. Então, é um inciso que vai ter muita possibilidades, muitos possíveis editais, muitas ações que vai precisar que a classe artística, que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura estejam minimamente organizados e que pleiteiem esses editais, que pleiteiem esses prêmios, que pleiteiem essas ações, né? Para que chegue no dia 31 de dezembro e que não se devolva nenhum real para o governo federal, que a gente consiga fazer esse dinheiro chegar na ponta, em quem está precisando, quem está meses e meses parados. De uma maneira mais geral, seria isso. Aí, Sobreda, você quer complementar alguma coisa? Deixo Não, contigo. Caio, foi bem expresso aí essa ideia geral, acho que as pessoas aí entenderam, eu acho que está bem expressado aí nas tuas palavras. Massa. Aí eu acho que então a gente abre para questões, para perguntas, desses aspectos mais gerais da lei. Seria interessante também, qualquer coisa, as pessoas no chat, porque a gente não acabou não tendo tempo, né, de se apresentar, pelo menos colocar o nome e de que cidade fala, enfim. E aí, se tiver alguma questão, alguma pergunta, como a Carla falou, pode colocar ali no chat, que aí nós 4 tentamos responder ou compartilhar da dúvida, se a gente não souber, né?
Bom, boa tarde a todos e todas, né? Eu posso iniciar a minha fala? Pode, Sabrina. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria pedir a vocês que estão nos ouvindo agora online e depois quem estiver ouvindo nas gravações, a gente fez a divisão desse curso em 2 dias para que as pessoas tenham liberdade de ver uma parte hoje, outra amanhã, e não ficar um trabalho muito longo, né? E permitir que a pessoa se programe para ver. Veja, uma das coisas que a gente quer trazer para vocês é que se animem, né? Não se desanimem de escrever o projeto de vocês. Há uma grande chance da maioria dos projetos que forem inseridos corretamente sejam aprovados, ainda que não tenha uma história cultural formal muito longa, um currículo muito longo na área da cultura. Então, acho que vocês podem ter essa leitura de otimismo, de enfrentar pela primeira vez um edital, e quem não gosta muito disso, de editais, a gente queria introduzir vocês que nunca concorreram, porque o futuro da política pública para a cultura no Brasil, a mais democrática e que é mais participativa e que é mais impessoal, né, é a de editais. Mesmo que muitos reclamem que tem comissões viciadas ou que fazem panelinhas, eu já participei de muitos editais, não tinha panelinha e foi aprovado. Tem muita gente que era de panelinha, ser reprovado. Então, não tenham esse preconceito. São equipes amplas, multidisciplinares, escrevendo um projeto com consistência, com carinho que você tem pelo teu objetivo cultural na vida, com o seu bem cultural que você elabora. É importante você encaminhar. É importante encaminhar pelas questões que o Caio falou, da questão de um recurso, e nós da cultura sempre reclamamos a falta de recursos. Agora, há recursos e nós não temos projetos, porque os recursos têm que amadurecer e serem reais para que as pessoas amadureçam e vejam acontecer os projetos. Tem que ter uma crença na política pública. Então, alguns municípios não estão completando todas as concorrências nas categorias que fizeram, porque as pessoas acham ruim esse mecanismo, mas seja bem-vindo ao mecanismo de editais e prêmios, e bem-vindas para que consigam todos começarem a construir uma democracia da cultura. Não é o melhor momento da nossa história política, né? Mas isso foi pensado desde 2004, 2003, e agora está acontecendo neste momento. Então, encaminhe seu projeto, tanto pelo ponto de vista pessoal, do seu desejo cultural, quanto também pela necessidade da gente fortalecer uma política pública impessoal que não dependa de você ir num secretário de governo ou num prefeito pedir para contratar o seu trabalho, que o que vai fazer contratar seu trabalho é o mérito dos seus ensaios, é a criatividade, a equipe que constrói os espetáculos, as apresentações, a literatura, ou a composição que você faz, seja nas artes visuais, seja nas outras linguagens do corpo que te interessa, não é? Nós não poderíamos falar da lei dos editais do Brasil. Então, aqui, algumas coisas que a gente gostaria de falar sobre o projeto, né? Como ler um edital? Essa razão de ler o edital é porque quando você vê aquelas letras todas, você acaba ficando muito confuso, não é? Então, tem uns lugares... Oi. Vamos tentar abrir para dúvidas aí mais específicas agora, nesse momento, para a lei mesmo, Aldir Blanc. Mas no caso de não termos muita dúvida, ou o pessoal não se manifestar. Alguém tem dúvida aí agora? Estou vendo aqui no chat. Tem que estar sempre... Eu quero fazer uma pergunta. Eu não ia fazer, não. É da Ana Roberta. Certo, Daiana, faz então. Eu participei de algumas reuniões, mas é uma questão. Por exemplo, cada estado organiza via secretaria, organiza a diretriz para a submissão do projeto, né? Não tem
por exemplo, a lei de Aldir Blanc tem, assim, tipo, um dispositivo nacional que seja parâmetro para os estados usarem, ou cada estado ele vai e faz a partir dos conselhos ou diálogo com a classe? Eu fiquei com essa dúvida, porque eu não li a lei no todo. Posso responder um pouco essa questão aí? Posso responder? Sim, fica à vontade. Olha, a lei federal, ela serve como um guarda-chuva, e o decreto federal da lei serve como um guarda-chuva para todos os editais do Brasil. Então, nenhum edital municipal e nenhum edital estadual pode criar mais entraves ou mais dificuldades do que a lei Aldir Blanc federal. Então, assim, só que cada estado tem uma legislação sobre encaminhamento de projetos culturais. Então, em algum estado pode ter uma exigência de uma certidão, ou de um município pode ter a exigência de uma certidão, e que outros lugares não vão ter. A outra questão é que, como foi aqui na Paraíba, teve reuniões com a sociedade civil. Então, há itens que foram inseridos especificamente por esta dialética entre sociedade civil e os poderes públicos. Só que em todos esses casos, as controladorias do Estado e as procuradorias do Estado... Eu caí, não escutei, desculpa. Olha, cada Estado e cada prefeitura tem autonomia de uma legislação específica. Elas não podem fazer uma dificuldade superior à lei federal. Então, como aqui na Paraíba teve uma participação da sociedade civil, terá coisas na lei aqui, nos editais, que não terão em outro. Então, até um certo ponto, cada edital de cada prefeitura, cada edital de cada governo do estado tem uma autonomia que não venha a aferir a lei geral. Então, mas pode ser uma certidão que é exigida num lugar, pode ter uma taxa que pode ser inserida, pode ter mais um imposto, menos um imposto, aqui, por exemplo, tirou um imposto que era de um projeto chamado Empreender. Então, no cerne mesmo, você não pode ter conflito entre a lei local e a lei federal, mas pode ter pequenas diferenças para aperfeiçoar a democratização do acesso. Então, você pode exigir alguma coisa que em outros lugares não é necessário. Então, é variável, por isso você tem que ler todos os editais para entender a peculiaridade de onde você vai concorrer. Não é um padrão. Embora muitas prefeituras e muitos governos do estado tenham copiado, em geral, os estados que saíram na frente. Então, você vai encontrar parágrafos bem parecidos, incisos bem parecidos, mas não teve uma sugestão de lei para os estados, nem uma sugestão de leis para os municípios. Então, você vai ter uma variedade de alcance dos editais e só saberá a diferença lendo e comparando. É um trabalho muito grande. Posso continuar? Beleza, vamos ver se tem mais algumas perguntas para a gente fechar assim, mais as questões dos aspectos gerais da lei, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre projetos. Eu contemplei a preocupação da pergunta? Ficou alguma dúvida dela? Sim, sim. Tá. Obrigado. Não ficou não, sou eu que estou falando, Daiane. Tá ótimo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Aqui é Tayla. Eu sou aqui de São Luís do Maranhão. Aqui na nossa instituição, no CEPEC, nós tentamos fazer, porque a gente tem uma biblioteca, né? Fazer um projeto de leitura para enquadrar no edital que eles colocaram aqui do Estado em fomento a projeto cultural. Só que na hora que a gente fez o projeto todo bonitinho, na hora de colocar no sistema, a gente não conseguiu se enquadrar em nenhum daqueles que eles colocaram. Tinha muitas coisas muito específicas, tinha para músico, para a parte do boi, só que a gente não conseguiu, a gente tem essa dificuldade, até agora não conseguiu escrever o nosso projeto pela Lei Aldir Blanc nenhum dos editais, porque não consegue, porque aqui é uma instituição, tem vários projetos, né? E a gente queria estar escrevendo esse projeto de leitura. Só que não foi possível, porque a gente não conseguiu se encaixar em nenhum. E minha dúvida é,
Para participar dessa Lei Aldir Blanc, tem que estar inscrito ou certificado em alguma parte da cultura para estar participando? Oi. Olha, a primeira pergunta que você fez é um pouco difícil da gente responder. Eu pediria para quem está com o microfone aberto aí, fechar o microfone, porque está tendo ruído aqui de alguém aí. Fechem o microfone. Perfeito, agora está bem. Muito obrigado. Olha, Taíla, né? Veja, a gente, quando fazem os editais, ele tem os enquadramentos, porque a diversidade é muito ampla. Então, sempre é bom ler os outros editais disponíveis, porque, obviamente, fizeram alguma coisa para a leitura. Então, o que você pode fazer é uma proposta que passe perto do que você faz, mas está enquadrado dentro daquela perspectiva. Você pode até executar o que você gostaria, mas no projeto está escrito que é um oficineiro. Então, tem algumas maneiras, eu não vou falar que é brecha, nem driblar, tem algumas maneiras de você pagar aquele serviço. Agora, seguramente um desses editais teria um espaço para, eu não sei se você quer comprar acervo, eu não sei se ampliar acervo, eu não sei se você deseja, tem as limitações da lei, né? Se no estado, o decreto estadual do Maranhão não colocou a possibilidade de comprar bens duráveis, e livros depende da lei estadual. Há lugares e há tipos de livros clássicos, livros caros, eles são considerados bens duráveis. E livros que são utilizados muito usado, eles são, em alguns estados, considerados bens não duráveis. Então, se o decreto do estado do Maranhão diz que vocês não podem ampliar acervo ou comprar computador, não vai se enquadrar. Agora, se vocês estão em formação de leitor, existem estratégias de escrever que vão fazer formação de leitor, ou que vão criar acessibilidade à leitura. Existem algumas palavras, alguns termos que vocês podem inserir. Depois você pode inserir qual é a proposta do projeto que vocês têm, qual edital que vocês querem, para a gente dar uma lida e ver se criaria uma solução para vocês concorrerem, tá? Aí eu me disporia a colocar aí no e-mail da gente, o Gerson e a gente aqui pode disponibilizar, eu ler rapidamente para ver como vocês se enquadrariam. Mas sem saber por que vocês não enquadraram e nem como é o caráter, o objeto do projeto, fica um pouco difícil de dizer. Mas eu digo, pela experiência de projetos que nós temos, sempre é um jeito honesto, não é criando brechas, honesto de executar ou realizar uma ação que é a ação que vocês fazem melhor aí no projeto. Não há um cadastro geral para você concorrer. Existe o seguinte, essa é a segunda resposta. Você pode concorrer como CPF, mesmo querendo fazer um projeto dentro dessa biblioteca que é de uma fundação. A fundação pode concorrer com o seu CNPJ. Qualquer associação pode concorrer com o seu CNPJ para fazer um benefício para esta biblioteca, desde que diga que vai ser realizado o projeto neste espaço. Então, não há necessidade de um cadastro geral de CPF ou CNPJ. Somente alguns estados fizeram algum cadastro para atualizar pontos de cultura e pontos de leitura, mas isso cada estado que fez. Então, não haveria, mas para concorrer à lei, os editais e prêmios Aldir Blanc, você não tem que estar cadastrado nem referenciado em nada, você tem que ter um projeto bem escrito, um projeto com capacidade dentro do que vocês são capazes de fazer e um encaminhamento para que vocês consigam executar esse projeto. E ele vai ser avaliado pelo mérito da proposta e pelo currículo que vocês possuem. Eu consegui esclarecer? Sim, conseguiu. Depois Obrigado. eu só vou querer que tu possa estar me fornecendo, então, teu e-mail para eu estar mandando o edital, para você dar uma ajuda para a gente. Perfeito. Respondendo a Daiane, que perguntou aqui no chat, se a Lei Aldir Blanc não garante artista sem MEI. Na verdade, pensando nesse inciso 3, né, nos editais, os editais municipais e estaduais, eles têm que trazer como que vão ser a personalidade que vai receber, né? E aí vai depender dos editais. Tem edital que vai ser específico para pessoas jurídicas, e aí outros editais que aí
também a possibilidade de pessoa física. Claro que os editais eles têm que, ao máximo, se adequar às realidades locais. Então, um edital, pensar os editais numa cidade onde a maior parte dos artistas não tem personalidade jurídica, seja MEI, pertence à associação, blá, 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 e eles só lançarem editais para personalidades jurídicas, isso não vai abarcar a sociedade como um todo. Então, tem que se pensar ações ou um leque de variedades que consigam contemplar tanto PJs quanto pessoas jurídicas, aí pode ser MEI, associação, enfim, e aí tudo mais, ou pessoa física. Então, no meu entendimento, precisa-se ter pelo menos, sei lá, alguns editais que contemplem essas pessoas, porque a gente sabe que a precarização da cultura já é histórica no nosso país, né? Então, a gente sabe que se fazer uma formalização sendo um artista é algo que demora um tempo, né? Uma formalização jurídica. Então, contar com isso é dizer que boa parte da classe trabalhadora artística não vai conseguir ser contemplada. Queria complementar o que o Caio falou com uma observação. A orientação jurídica de alguns estados está tão preocupada com este atual governo federal que, de segundo valor, elas preferiram colocar só em CNPJ, independente de ser MEI ou associação, por conta da monta, e depois estão preocupados com a prestação de contas serem contestadas de ter colocado muito capital na mão de uma pessoa física. Então, muitas das delimitações não estão de ser pessoa jurídica ou pessoa física, não estão nem no campo da capacidade de execução, mas no receio das prestações de contas dos municípios e dos estados esbarrarem numa controladoria muito severa deste atual governo e começar a questionar as prestações de contas e travarem os governos estaduais nos repasses de outros fundos. Então, o que se tem que entender nesse processo é que não está vindo tudo com tranquilidade. Há muitas coisas que você olha no edital e pensa que foi incompetência, incapacidade, medo, mas, na verdade, é uma proteção jurídica prévia por receio do atual governo, que não tem sido hostil, principalmente com o Nordeste. Então, haverá algumas observações em editais que vocês vão achar que são tolas e desnecessárias, mas foi uma cautela jurídica colocada para proteger tanto quem vai encaminhar projeto, como quem vai gerenciar esses recursos nos municípios e no Estado. Então, a burocracia está muito próxima da própria burocracia do Estado, mas também com profundo receio das prestações de contas das prefeituras do Estado serem recusadas pelo atual governo federal, que é uma realidade que não se pode descartar. Beleza. Mais alguém aí com alguma dúvida para agora, sim, mas em relação aos aspectos da lei, as coisas mais gerais? Como é que está nosso chat aí? Beleza. A gente vai falar um pouquinho hoje também sobre leitura de editais. Eu não prestei atenção, perdão, só um instante aqui. Daiane colocou uma pergunta aqui, mas eu não prestei atenção se ela já foi respondida. A Lei Aldir Blanc não garante artistas sem MEI? Foi respondido. Tá. Beleza. Então, passando aí, vamos seguir, Sobreira. A gente pode falar agora um pouco da leitura dos editais. Tá, perfeitamente. Olha, como ler os editais é porque quando você olha aquelas 3 ou 4 páginas, você às vezes fica embaralhado e precisa ter paciência e ir lendo. O que a gente sugere para facilitar a leitura é que você procure primeiro a palavra objeto. Objeto, em geral, é a que vai servir o edital. Então, aquele objeto é para circo, para artes visuais, para qualquer segmento. Então, esse aqui é da minha área, né? Depois você poderia saltar para o que chama inscrições. Você vai lá, faz um Ctrl+F, escreve a palavra inscrições, ou vai puxando o localizador de inscrições,
E nas inscrições vocês vejam quais são as exigências. Pode ser que tenha lá uma necessidade dentro das inscrições que te proíbe como pessoa física ou como CNPJ, ou dentro daquela categoria tem alguma coisa que limita. Aí você tem que fazer aquela pequena leitura ali e falar assim, não, se você enquadra em todas as obrigações das inscrições, você está dentro do objeto, já anima você a escrever, né? Sempre vai faltar um documento, sempre vai faltar uma coisa, mas é questão de tempo, de paciência, você vence os itens da inscrição, né? Fazer os PDFs desses materiais, das certidões, das suas identidades, do seu portfólio, né? E depois que você verificou isso e percebeu que pode se enquadrar, é importante sempre ter um setor de categoria ou de enquadramento, depende do termo do edital. O que é? Dentro da parte vamos supor que seja da dança, tem um processo que é criação, tem um processo que é figurino, tem um processo que é circulação, tem um processo que paga ensaio, tem um processo que é memória. Então, de acordo com o seu trabalho de dança, você pode estar querendo apresentar a circulação. Se quer fazer uma atualização de figurino e de cenário, também é um processo de fomento. Então, sabendo qual a linha que você pretende fazer, você vai estar ali enquadrado e isso vai estar associado a um valor, 2.000, 3.000, 4.000. Pode ser uma videobiografia. Aqui na Paraíba se fez muita videobiografia. Então, vai se gravar a história daquela companhia de dança. Então, você pode estar entrando num edital que não é objetivamente de dança, mas que fala de registro e memória de grupos culturais da sua cidade ou do seu estado. Então, você enquadra ali. Você encontrando o objeto, vendo nas inscrições que vocês têm os documentos e a categoria que você vai apresentar, o edital abraça e o valor, você vai ver e contar uma questão que é o prazo. Quando é que essa inscrição vai ocorrer? E eu aconselho, se o dia é dia 14, nunca conte com o dia 14. Não existe dia 14 e dia 13. Apresente o seu projeto no máximo até dia 12. Existem muitos problemas que acontecem na reta final. Não conte com prorrogação de prazos. Então, dia 14, coloca a meta para finalizar a inserção do seu projeto dia 12. Dê uma margem de 2 dias para você coletar alguma informação que falte. Na última hora, as plataformas travam, elas não enviam, as pessoas ficam estressadas e se você tem um dia de descanso para você encaminhar, pode acordar às 5 horas da manhã, aí é só para encaminhar, a plataforma não está entupida, isso favorece. Então, são pequenas dicas essas para você fazer a leitura. Depois vão ter, que você leu esses 3 aspectos que a gente citou aqui, você pode ir com mais detalhes e lendo as partes de exigências, qual vai ser o imposto que vai ser retido, qual a exigência do projeto, o que o projeto pede. Há projetos que pedem só o objetivo, não pedem uma apresentação. Há projetos que pedem apresentação, objetivos específicos. Cada edital, de cada município, de cada lugar, vai ter uma forma de entender o que você quer fazer. No governo federal, da gestão ali anterior a este atual governo, e do governo do Temer, tinha até a possibilidade de você pedir um projeto gravando um vídeo. Áreas indígenas faziam projetos através de vídeos e até por telefone. Hoje já não existe essa possibilidade pelas questões técnicas e pela ausência de uma política de ingresso de grupos distantes e com dificuldade de escrita. Mas a gente tem que amadurecer, ler editais, ter paciência, ou ter na equipe alguém que goste de ler, que tenha mais paciência para ajudar. Não faça sozinho ou sozinha, peça ajuda a alguém, é um processo de formação e é importante. Outra coisa que a gente tenta fazer é, na hora que escrevemos o projeto, ele tem também uns critérios. Então, assim, se o projeto vai atuar na área rural, ele ganha ponto. Se o projeto vai trabalhar em praças públicas e para público gratuitamente, tem outro ponto. Se é inovador, nunca ninguém fez, é uma coisa muito inédita, também ganha ponto. Se, embora não seja inédito, tenha alguma, eles chamam de ressignificação do espaço, você vai pegar uma casa antiga e vai transformá-la em outra perspectiva simbólica, você vai trazer a dança e vai fazer a dança
ela tem um outro contato, ou ela vai atuar em áreas que não têm acesso à cultura. Então, nesses critérios, às vezes, criatividade, inovação, gratuidade, se o projeto é voltado para pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção, de visão, ou até mesmo alguma dificuldade intelectual, esses projetos ganham pontos por conta da democratização, por um lado, e pelo esforço de acessibilidade. E alguns projetos ganham ponto porque ele tem um item de meio ambiente. Então, você abre o edital, olha lá os critérios, e você vê dentro da sua experiência e dentro do que você tem escrito e do que você faz, se ele tem aquele critério ali, nas referências do projeto de orçamento, de objetivo geral e objetivos específicos, você tenta inserir, mas não adianta inventar demais e criar coisas que não existem, né? A gente também tem que entender que o projeto cultural, um projeto cultural de uma folia de reis, ela não tem que ser inovadora, ela é tradicional. Então, como é que você vai pedir inovação e criatividade num maracatu maracatu nação? Por mais que eles renovem as canções todos os anos, ele tem uma tradição a seguir. Então, inovar, às vezes, pode ser até prejudicial para aquele tipo de trabalho, não é? Então, não adianta forçar muito para entrar num critério que você não tem habilidade, porque uma hora ou outra o avaliador vai perceber que aquilo é uma coisa frágil, ou você mesmo, na hora de executar, vai ver que não tem competência. Você acabou colocando uma casca de banana no teu projeto, você vai ter que executar, vai ser mal executado ou não executado, e isso é uma experiência desnecessária. Então, sejam fiéis ao que vocês sabem fazer bem, mesmo que não tenha caráter inovador ou uma criatividade muito exemplar, façam bem o que vocês sabem que fazem bem. E no que puderem criar, criem com consciência de poderem efetivar aquela inovação. Mas não inventem. Se não estão habituados a trabalhar com criança e nunca trabalharam, não coloque para trabalhar com criança, porque um projeto que era para fazer você se sentir bem acaba virando um martírio, depois tem uma prestação de contas e cria-se frustrações ao colocar algo que você não sabe executar. Então, são apenas umas leituras e umas ideias para vocês adentrarem no edital, lerem o edital. Podem ler, vai ter itens que não compreendem, e é isso. Eu aqui vou passar para o passo seguinte, mas antes eu deixaria aí aberto para alguém que queira fazer alguma pergunta. Vou fazer na próxima sequência aí alguns aspectos sobre como é que escreve um objetivo, uma justificativa, e que cuidados ter. Será que dá para mostrar um edital, essas sessões? Dá para compartilhar a tela mostrando? Se quiser, eu não tenho nenhum. Linka aí para mim um edital daqui da Paraíba mesmo, Gerson, e a gente passa assim, porque pode ter alguém agora que nunca abriu um edital, está até com medo de clicar no PDF e explodir o computador, porque realmente são letrinhas muito, muito chatas, né? Põe um edital para gente. Aqui. Olha, tem uma dúvida aí do Ethos. Olha, o endereço do seu MEI ou o endereço da sua residência, o MEI vai estar relacionado com um CPF. Então, a verdade é que o seu MEI está registrado num local de fundação. Você pode até ter mudado e não estar mais naquele lugar, mas formalmente a sua empresa foi fundada ali. Suponha que você tem um MEI de Guarabira, ou de Imperatriz, ou de Caxias, ou de qualquer... Não importa o lugar onde é seu MEI. E não importa, você pode estar lá em Minas Gerais e concorrer a um projeto aqui na Paraíba. Você pode estar no Maranhão e concorrer a um projeto no Ceará. Não há interdição a concorrer a outro estado e não há interdição a concorrer a outro município. Mas, no seu comprovante de MEI, eles vão também pedir um comprovante de residência no teu nome. Então, é favorável você inserir um comprovante que tenha o mesmo endereço do seu MEI.
Mas se você tem uma empresa num lugar e mora em outro, também não é um problema nenhum, desde que naquele comprovante de residência tenha o teu nome. Em algumas cidades aqui da Paraíba, as pessoas querem concorrer, mas não têm um endereço formal. Por exemplo, há moradores de rua que querem concorrer e eles não têm endereço. Então, eles colocam o endereço do CRAS. Você localiza um endereço que seja público, que reconheça você ligado àquela política pública, ou posto de saúde, e se referencia naquele endereço daquele posto de saúde ou do centro de referência de assistência social. Muitas dessas pessoas que estão avaliando os projetos estão com preocupação inclusiva. Então, se você não tiver um endereço confiável, você perdeu sua casa ou está em trânsito porque você é mambembe, coloque um endereço que tenha um sobrenome, alguma referência que se possa entender que o João é filho de Dona Maria de Souza, o João de Souza é filho de Dona Maria de Souza. Insere dentro dos anexos uma justificativa que você é mambembe, então não pode ter um comprovante de endereço no seu nome. Sempre tem uma maneira de você incluir algum tipo de endereço que tenha o seu nome. Beleza. Vocês estão vendo minha tela aí? Eu tô vendo. Um pouquinho antes só de entrar, a Rafaela perguntou aqui, né? A mora de aluguel, casa compartilhada, então o contrato de aluguel não está no meu nome. Como eu faço? Em alguns editais, e aí até alguns editais aqui da Paraíba já trouxeram nos seus anexos um anexo de autodeclaração, pensando exatamente nesses contextos de que eu moro há mais de 5 anos aqui, só que o contrato não está no meu nome, a conta de luz está no nome de outra pessoa, a de energia está de outra, que aí é uma espécie de autodeclaração que a pessoa atesta uma coisa que é verídica, né? Que ela pode ser processada, pode, enfim, sofrer todas as penalidades da lei se aquilo for uma mentira, mas que há essa possibilidade de fazer uma autodeclaração e dizer que eu resido na cidade X, no estado Y, desde não sei quando que eu moro, só que eu não tenho esse comprovante. Aí precisaria ver se nos editais aí específicos do município e do estadual, se já se tem esse anexo, e como que é isso. O Sobreira falou muito bem, porque como a Lei Aldir Blanc é uma lei emergencial, eu sinto que a sensibilidade é ainda maior dos gestores e das gestoras, tem que ser ainda maior. Né? Porque é num momento que esse recurso precisa chegar da forma mais desburocratizada, porque senão vai ficar na mão das mesmas pessoas que já acessam esse recurso, e é um recurso emergencial, em tese, para chegar o mais na ponta possível. Beleza. A autodeclaração, às vezes os editais colocam modelos, né? Ou então você pode tentar procurar algum modelo também na internet, mas já está sendo aceito essa autodeclaração como forma de comprovante de residência, né? Bom, gente, então aqui eu queria mostrar para vocês só o que o Sobreira falou sobre leitura de editais, né? A gente tem ainda mais 2 slides aí com dicas para inscrições em editais, mas aqui vocês devem estar vendo o site da Lei Aldir Blanc da Paraíba, né? A gente está usando aqui o site da Paraíba como exemplo para tratar hoje aqui. Então, cada estado, cada cidade até deve ter feito o seu site, o seu portal para alocar seus editais. Aqui na Paraíba foram esses 12 editais aqui que saíram, todos com nomes de mulheres, mulheres que tiveram alguma representatividade, né, no campo das artes, da cultura daqui, local. Então, a gente tem aqui, cada sessão, o seu edital. Vamos pegar um aqui e abrir para a gente. Vocês veem que tem uns que são prêmios, Prêmio Lourdes Ramalho, e outros que são edital, né? Vamos ver uma diferençazinha hoje de um para o outro. Então, vou abrir aqui o da Chica Barbosa e o outro prêmio aqui da Lourdes Ramalho. Quando eu troco aqui de aba, vocês veem eu trocando de aba também? Tá no da Chica Barbosa aí para todo mundo? Sim, né? Sim. Okay. Legal. Então, aqui, vamos lá, sem perder tempo. Aqui, o que é? Contratação de 180 propostas de formação para a internet, tá? Cada estado vai ter a sua. O governo do estado da Paraíba optou por fazer dessa forma.
contratar 180 propostas para a formação da internet. Aqui eles põem logo o prazo da inscrição, acaba no dia 26. E as categorias, então, aqui é um resumo, né? Quando a gente pede para abrir o edital aqui em documentos, aí é que a gente vai realmente para o documento do edital, que tem todas as informações que a gente precisa para fazer uma boa inscrição, tá? Então, aqui é um edital. Isso aqui é um edital, ó. Isso aqui é um edital. Ele não muda muito de um certame para outro. É basicamente assim a estrutura mesma. Ele vai se aprofundar mais ou menos dependendo da área, né? Você tem editais aí na área de concessão por exemplo, concessão de energia elétrica. Então, vai ser um edital muito mais rebuscado, mais elaborado, né? Mas se falando assim, por exemplo, para editais culturais, né, que a gente tem, não vai mudar muita coisa. Aqui geralmente tem um preâmbulo, um parágrafo onde fala qual que é o órgão, né, aonde que está fazendo e a abertura do edital, vamos dizer assim. Então, logo abaixo eles falam do objeto. O objeto é uma das principais dos principais itens, dos itens primordiais para a gente entender e realmente, de fato, ir ler no edital, né? Então, aqui, sempre leia o objeto para ver o que é o objeto do edital. Então, aqui no caso, é o credenciamento e seleção de propostas culturais e artísticas para apresentação, exibição e divulgação em formato digital para a contratação de seus proponentes e divulgação das respectivas apresentações ou exibições em plataformas e tecnologias digitais online. Então, aqui, basicamente, ele vai dizer o que é mesmo o cerne do edital, né? Então, é muito importante a gente sempre se ater aí ao objeto. Depois, outro elemento primordial de um edital, para a gente ler bem o edital, seria aqui nas inscrições, onde a gente vão vir todos os detalhes para a gente fazer a inscrição. Então, vem o prazo da inscrição, geralmente, né, o dia final, enfim, outras informações que eles julguem necessárias, como o link também, né, para o site. Aqui falam mais detalhes, ó, as categorias, oficina, workshop, curso livre, seminário, conferência e algumas regras mais gerais sobre inscrição, tá? É aqui em inscrição que a gente vai ver, por exemplo, quem é que pode inscrever ou não, se você pode colocar como proponente pessoa física ou como pessoa jurídica, ou como um ou como outro, né? Então, é aqui na aba inscrições que a gente tem esses detalhes, né? É muito, muito importante a gente sempre já vir aqui. Uma subcategoria da inscrição é justamente isso daqui, condições de participação, né? Pode ser uma subcategoria em alguns editais, ou então uma categoria à parte. Então, sempre venham aqui em condições de participação, leiam, né? Olha, pessoas físicas no mínimo 18 anos, então tem que residir na Paraíba há pelo menos 4 anos, e eles pedem comprovação para isso depois. Então, o edital é uma coisa assim, um documento que a gente tem que ler com muita calma, né? Então, separar um tempinho ali, respirar bem e ler o edital com calma para entender, né? Sublinhar as dúvidas, né? Perguntar a pessoas que trabalham já com isso, se surgir alguma dúvida. E aí, se você, das condições, fala quem está impedido e quem pode participar também. Então, aqui, geralmente, os editais sempre impedem pessoas que estão ligadas ao corpo administrativo ou ao corpo de aprovação, né, dos projetos, né? Então, às vezes, até parentes em primeiro, segundo grau também são impedidos de participarem dos editais. E isso eles colocam sempre aqui, em condições de participação e tudo mais. Outra seção muito importante da gente ler, né, realmente, até eu sempre copio isso aqui e coloco em outro documento para fazer um checklist, é a documentação necessária, né? Então, aqui ele sempre vai dar uma documentação para a pessoa física e uma documentação para a pessoa jurídica, né? Dependendo se o edital for ou não, aceitar ou não ambas os tipos de inscrições. Tem editais que só aceitam pessoas jurídicas, certo? Então, aqui no caso de pessoa física, são sempre os documentos mais básicos, né? RG, CPF, comprovante da conta bancária, o PIS ou PASEP ou NIT, para quem já teve, quem trabalhou de carteira assinada. Então, é sempre bom ter o seu número, né? Consultar teu número do PIS, assim, é um número importante para ter. Não é só para quem já trabalhou de carteira assinada, tem outra forma de ver o PIS também, mas aí
a gente fala sempre que você consulte um contador. Declaração de representatividade, geralmente é uma declaração que eles pedem se for mais de um proponente, né? Um vai representar o outro, então eles dão esse modelo, geralmente. Aí pedem histórico e currículo, comprovações de atuação no meio cultural, aí o vídeo completo para a proposta, isso aqui é em específico para esse edital, né? E a proposta escrita também. Então é isso, assim, sempre atentar, né? Para a pessoa jurídica, os documentos mudam um pouco. Ao invés de você dar documentos pessoais seus, você vai dar os documentos de constituição da empresa, né? Se a empresa for uma ONG ou uma organização social, vai ter estatuto, né? Vai ter ata de eleição. No caso de pessoas jurídicas como MEI, por exemplo, ou microempresas, é o ato constitutivo, né? Ou contrato social. É o mesmo documento. Então, comprovante de inscrição do CNPJ, a gente consegue no site da Receita, a ata de fundação ou estatuto, quando for o caso, cópia de comprovante de conta bancária em nome do CNPJ, cópia do RG e CPF do representante legal, né? Ou seja, do sócio majoritário da empresa, declaração de representatividade, caso tenha mais de uma pessoa num grupo e ela precise ser representada por essa empresa, currículo, e aí ele pede outras coisas aqui extras também, lembrando que cada edital também vai ter sua especificidade ao pedir esses documentos, tá bom? Então, lê com muita calma, geralmente eu seleciono tudo aqui, separo e faço uma checklist num documento à parte para, quando eu for enviar o projeto, bater um item a item para ver se está tudo ok, né? Então, é isso, gente. Aqui eles continuam falando mais observações sobre a documentação, né? Então, para a pessoa física, eles ainda pedem aqui um comprovante de residência atual e outro de 4 anos atrás, que é o que vai linkar se a pessoa mora pelo menos 4 anos, né? Isso vai variar de edital para edital. 4 meses, Gerson. É meses, perdão, isso mesmo. O termo de uso de imagem, né? Geralmente eles dão em modelo, ó, quando vem assim, anexo 5, é porque vem em modelos já anexo ao edital, geralmente são as últimas páginas. A gente vai lá ver isso já já. Então, que a gente não se assuste, porque alguns documentos já é de praxe, a gente sempre ter guardado, né? Quem quer sempre estar escrevendo em editais, precisa já ter sempre esses documentos organizados assim, para facilitar. E os anexos, os editais mesmos, eles dão os modelos, geralmente está nas últimas páginas. Então, é só imprimir, assinar, preencher, assinar e colocar em PDF de novo depois. Então, aqui no caso dos modelos, eles pedem esse comprovante de residência ou a declaração, que deve ser o anexo 3, o termo de uso de imagem, que é o anexo 4, e o termo de responsabilidade, que é o anexo 2. Você vai lá nas últimas páginas, deve estar por aqui, ó, dos anexos. Bom, não está aqui, lembrei agora, está aqui, o site coloca aqui. Então, termo de responsabilidade, olha aqui a declaração de residência, vou abrir aqui para a gente ver como é que estão aceitando já. Então, eles colocaram aqui os arquivos editáveis, a gente vai aqui, baixa esses arquivos, preenche com os nossos dados, imprime, assina e escaneia de novo. Então, ou então assina logo digital e transforma em PDF, tá? São possibilidades aí. Então, aqui no anexo 3 é a declaração de residência nos últimos 4 meses, você entra com seu dado aqui, e isso aqui vale como comprovante de residência, é a autodeclaração. Aqui são os outros anexos, né? O 3, o 4, o termo do uso de imagem e cessão de direitos, é uma coisa que geralmente os projetos que vão veicular algum produto audiovisual ou alguma imagem do proponente, ele pede para o proponente já assinar esse termo também. Então, está aqui, termo de uso de imagem e cessão de direitos, é a mesma coisa, você já vem todo o modelinho pronto, você muda só aqui as coisas e assina e depois transforma em PDF. Certo? Aqui são os anexos que eles dão aqui os modelos, e aqui voltando para o edital. Vamos continuar aqui na leitura do edital, tá? Só para fazer esse geral aqui. Bom, aí geralmente o que eles falam? Depois dos documentos que eles pedem, né? Pessoas físicas aí, e aí eles geralmente aqui, cada edital que vê se vai se aprofundar mais ou menos, né, em cada um dos itens. Então, para pessoas físicas aqui, eles estão nos dando algumas observações.
Por exemplo, aqui eles pedem, olha, é considerado o documento de identificação a cédula de identidade, né? Ou também o passaporte brasileiro, ou a carteira nacional de habilitação. Enfim, são adendos aí e detalhes que eles sempre falam para a gente aqui nessas partes, né? Geralmente o edital também fala das etapas para a gente entender o que são cada fase, né? Então, geralmente, inscrição, habilitação é quando eles veem quem mandou os documentos certinhos, né? Nesse caso aqui, há um sorteio, depois a homologação, depois a programação e apresentação ou exibição do que foi selecionado e depois o pagamento. Então, cada edital vai ter suas etapas e seu cronograma também à parte, né? Geralmente, eles colocam um cronograma, até tal dia você pode fazer tal coisa, e assim vai. Aí tem as etapas de habilitação, que eles falam todo o processo que a pessoa vai passar, né? Para até chegar a ser contemplado, né? Então, a habilitação, geralmente, é eliminatória, né? E ela vai só em cima de documentação. Então, tua proposta pode ser a proposta mais legal do mundo, mas se você mandou algum documento errado, não passa nem da fase de habilitação, que é a primeira. Então, por isso que a documentação é tão importante a gente ter ela quase que destacada num checklist mesmo, para a gente sempre ver no final. Então, aqui fala o que acontece depois da habilitação, e aí ele vai falando aqui das fases, ele fala dos recursos, né? Geralmente o recurso é algo que cabe em todos os editais, ou seja, se você não concordar com o fato de você não ter sido habilitado, ou você não ter passado para uma próxima fase, geralmente os editais aceitam essa ferramenta, que é o recurso. Então, é algum formulário específico, você vai lá no site, procura e entra com recurso. Olha, não aceito, né, a minha inabilitação, porque eu mandei tudo ok, aí você escreve lá uma justificativa, assina e manda para eles, e eles analisam os recursos, e pode ser que, se teu recurso for uma coisa fundada, né, mesmo assim, com base, então eles podem ser que reavaliem teu projeto e aceitem novamente, né? Então, é sempre bom prestar atenção também nessa questão dos recursos, né? Nessa possibilidade que a gente tem de sempre entrar com recursos. Então, aqui eles continuam falando alguns adendos, é bom a gente sempre ler o edital completo, né? Então, depois aqui eles falam também dos sorteios, que é uma especificidade desse edital, não é todo edital que tem sorteio, tá? Falam das categorias, dos formatos, para a gente mandar a formação aqui, lembrando que esse edital está falando de formações para a internet. Mais um detalhamento sobre os vídeos aqui, como que tem que ser, né? Aí, das obrigações do proponente, né? Também o que o proponente tem que fazer para estar em dias aqui com todo mundo. Os valores pagos, né? São 150 prêmios de R$2.000 e 30 prêmios de 2.000, categoria A e B aqui, totalizando 180. Então, fala de algumas regras aí mais também. E o edital basicamente é isso, gente. São coisas que a gente tem que ler para entender como é que funciona o formato de aceite dos projetos, né? E como é que vai se dar também a seleção desses projetos. Então, a função do edital é tornar algo mais transparente, para que a gente possa estar totalmente a par do que vai ser cobrado naquele certame, né? Naquela oportunidade que a gente está se inscrevendo. Então, se você pegar um edital e ler ele de cabo a rabo, não vai ter erro. Você vai ficar sabendo de todos os detalhes que o edital pede para você se inscrever e participar dessa oportunidade, tá? É só um pouco mesmo de ter, assim, uma paciência para ler todo, né? Então, aqui eles falam das penalidades também, né? O que é que acontece se você não cumprir tudo que está aqui no edital, se você faltar com alguma obrigação, né? E aí eles podem descredenciar, no caso. Falam aqui dos processos de contratação, para a gente entender o que acontece depois de ser selecionado, também eles falam. E aí é isso. Falam também da questão da impugnação do edital, que pode simplesmente ser impugnado o edital. Então, geralmente tem regras também específicas para isso, né? E nas disposições finais aqui, então, o edital básico, o edital é sempre isso, né?
Vamos aqui abrir o edital de prêmio também, a Lourdes Ramalho, é um outro edital, é um edital que premia. Então, aqui são 150 grupos de artes cênicas e música, até o dia 20/11, nas categorias de videobiografia, artes cênicas ou música. Aí vamos dar uma entrada no edital aqui para ver o que é esse edital, ver algum detalhe. E aqui tem, ó, novamente um preâmbulo aí. Depois o objeto, o que é isso aqui? De objeto vamos lá, do objeto desse edital. Manutenção de iniciativas e de produções culturais adotadas em consonância com o inciso tal da lei tal, que é a Aldir Blanc. Então, a premiação adota o princípio de valorização do trabalho dos profissionais e tudo mais. O objeto, aqui ele fala, 150 videobiografias apresentadas por iniciativas coletivas nas áreas de artes cênicas e música, para fim de composição do acervo da cultura paraibana. O que é uma videobiografia? Ele fala logo aqui, é uma obra audiovisual inédita, com duração entre 20 e 40 minutos, apresentada de acordo com o formato definido no item 6.4.1, lá na frente. E aí a gente vai lendo os editais. Aqui no caso das premiações, né? Investimento de 3 milhões, previsão de 150 prêmios de 20 mil reais. Os recursos, ele fala da dotação orçamentária, onde é que está lotado lá no Estado, isso é uma questão de transparência com os de gasto público. Os prêmios concedidos às pessoas físicas terão obrigatoriamente a retenção na fonte do valor do imposto de renda. Então, se você se inscrever como pessoa física nesse edital, vai cair na tua conta, eles vão descontar o imposto de renda, então é menos quantos por cento, Sobreira? 27%? Depende do edital, mas assim, é quase 30%. No caso de prêmio é 11%, mas nos editais de chamamento, de compra de espetáculo, está aí em quase 30% do projeto. E aqui ele fala do cronograma, do prazo de vigência, ó, aqui as inscrições até o dia 20/11 e o pagamento das premiações é até 31/12, né? Tem um detalhe aí, que a gente vai falar depois. Alguns desses editais exigem que você abra uma conta bancária, que pode ser no banco que o governo do estado tem convênio, pode ser numa conta do governo federal. Então, prepare seus documentos e leia nessa parte aí de dados bancários. Podem exigir também regularidade bancária ligada ao CNPJ. Não, se você concorrer como CNPJ, a conta de recebimento do dinheiro tem que ser CNPJ e não no seu CPF. Então, isso aí é uma observação para estar atento na hora da inscrição e entender que vai pedir a conta que você vai receber ou o recurso do edital ou o recurso do prêmio. E aqui temos aqui o cronograma inteiro, né? Depois eles falam da condição de participação, vocês veem então que o modelo é mais ou menos a mesma coisa. Pessoas físicas podem, né? Maiores de 18 anos, paraibanas ou radicadas há pelo menos 2 anos, pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos de natureza cultural também pode participar aqui. Compreende-se por proponente a pessoa física ou jurídica que assume a responsabilidade legal da iniciativa. Então, fala aqui da comissão de análise, né? São 4 membros mais um secretário. Então, dá aí alguns detalhes do trabalho da comissão de análise. As inscrições, aqui, aonde é que se faz a inscrição, o prazo final. Os documentos obrigatórios aí para pessoas físicas. Vocês veem que esse edital já é diferente na forma de organizar um pouco do que o outro, né? Então, os documentos obrigatórios, pessoas físicas, o que pede aqui, CPF, comprovação bancária. Pessoas jurídicas aqui são os outros, cartão CNPJ, documento de identificação, né? Então, eles falam aí a documentação da pessoa jurídica também. Então, o link válido, né, da videobiografia é o link do arquivo que vai concorrer ao edital, né? E tem que respeitar aqui essas especificidades, 20, 40 minutos, MP4, mínimo de 720 pixels, enfim, horizontal e disponibilizado numa plataforma onde ele fique acessível, né? Cuidado para não pedir, quando você mandar um arquivo assim, não pedir depois uma senha, que a pessoa tenha que colocar essa senha e você não manda a senha e aí já é desclassificado, porque o pessoal não conseguiu entrar no arquivo para ver, né? Então, muito cuidado nessas horas, aonde você vai colocar seus links, né? Eu sempre
recomendo o Google Drive mesmo, e você copia o link e vê se está aberto para qualquer um com o link, tá? Então, é interessante ver isso. E aqui ele pede um dossiê contendo materiais legíveis, ou seja, para fazer um dossiê você vai usar o PowerPoint, você vai, como se fosse uma apresentação mesmo, né? E você vai criar ali um documento que fale um pouco do histórico, né? O que ele pede aqui? Atuação da iniciativa nos últimos 2 anos. Então, você vai colocar fotos, matérias de jornais, prints de página na internet, folders, programas, contratos de apresentação, prestação de serviço, depoimentos de outros artistas, cartas de indicação, tudo que ajude o teu projeto a mostrar para eles que tem uma notoriedade, que é real, que acontece, é o que você vai colocar nesse dossiê. E aí transforma no final esse dossiê num PDF, faz um documentozinho bonitinho, né? Você pode usar hoje o Canva para editar algo, ou o PowerPoint, se você tiver facilidade. Então, tem várias formas de você fazer um design legal, faz uma capa, faz uma apresentação, põe fotos, faz uma diagramação legal, deixa a coisa apresentável, tá? E aí eles pedem aqui as declarações também, que são os anexos, né? Cada proponente só pode escrever uma videobiografia. E por aqui a gente vai, gente, tá? Sim, só para mostrar para vocês o que é um edital, aonde a gente tem que ir nele para ler ele de uma forma mais rápida, onde é que estão as informações mais importantes. Mas lembrando que sempre é melhor você ler o edital todo, então tirar um tempinho mesmo e dar uma lida toda no edital. Com a prática de ler editais, você vai ficando mais... algumas coisas já entram com mais facilidade. Nos próximos editais, você vai ter menos dificuldade. Você vai começar a ler editais mais rapidamente, né? Então, é muito prática mesmo, assim. Mas para quem quer escrever projetos, ler bem um edital é muito bom também, né? O edital, às vezes, ele dá as palavras-chave que você tem que colocar no seu projeto para que o seu projeto seja mais considerado pelo técnico que vai pegar o seu projeto para ver, para que vai analisar o teu projeto, né? Aqui eu queria chegar no edital que tenha as questões aqui justamente desses itens aí, desses critérios. Eu vou ver se eu acho um modelinho aqui e volto já já. A gente pode continuar aqui com a apresentação do slide, Caio, pode colocar aí. Acho que tinha mais 2 slides sobre editais ali. Isso, acho que o próximo. Algumas dicas aí, né, gente? Algumas dicas aí para inscrições em editais, tá? Depois que você lê todo o edital, né? Então, a gente aconselha sempre você já dar uma entrada lá onde está o formulário de inscrição para ver o ambiente, como é o ambiente dessa inscrição. Varia muito de um local para o outro, né? E a gente precisa estar pronto para possíveis perdas de dados, né? Ou seja, o famoso saiu sem salvar, né? Então, assim, sempre vá lá no formulário, dê uma entrada no formulário, já cria teu login, tua senha, entra lá, vê se o formulário é mais ou menos amigável, se ele permite que você passeie por todo o formulário e tenha acesso a todo o formulário antes de começar a inscrição, ou se ele trava, ele só permite que você veja o formulário completo à medida que você for escrevendo, né? Por que isso? Porque você precisa saber se ele faz o salvamento automático ou não. No caso de ele não fazer salvamento nenhum, então você só pode colocar o projeto de uma vez, né? Isso daí acontece muito da gente estar lá escrevendo um projeto e sai um descuido, a gente muda a janela ou vai ali tomar uma água e quando vê, enfim, a janela ela se perde, né? Ou então não salva, você é colocado para fora, enfim, muita atenção, muito cuidado com isso. Então, o ideal que a gente fala é sempre você construir o projeto fora do formulário, de forma offline, né? Então, você puxa todas as questões do formulário, tem uns formulários que liberam para você baixar o formulário inteiro em PDF. Eu gosto sempre é um trabalho mesmo, mas se é um projeto que eu estou muito afim de fazer, então eu copio mesmo todo o formulário, se ele não tem esse salvamento,
colo numa página do Word, no Drive mesmo, e aí vou escrevendo ali o projeto online e só deixo para colocar no formulário da inscrição quando eu estou com o projeto todo pronto. Isso daí vai me assegurar que o projeto não vai dar lá um bug no sistema da inscrição e vai me jogar para fora, eu vou perder todo o trabalho, né? Então, o ideal é sempre isso. Veja o formulário antes, veja se salva, veja se consegue ver o formulário todo sem precisar se inscrever. Baixe o formulário, coloque offline, né? Tenta escrever o projeto todo com calma offline, né? E depois você coloca lá dentro. Outra dica muito boa, muito importante é a questão dos anexos, né? Nenhum anexo, por via das dúvidas, deve passar de 2 MB, mas às vezes eles têm algumas regras de 10 MB também, então sempre compile tudo num PDF com média qualidade, boa qualidade, média qualidade, às vezes até baixa qualidade. O importante é que dê para ler o PDF e que ele pese pouco, né? Que ele pese menos de 2 MB aí, ou menos de 10 MB, tá? Então, tem isso também, né? Dos documentos que você vai anexar. Tem um programinha muito interessante chamado PDF 24. Vou colocar aqui no nosso chat para quem quiser baixar. É um programa que eu uso para montar PDFs, então para você montar esses dossiês é muito legal, é um programa gratuito, já tem várias funcionalidades, é muito bacana. Gerson, temos uma pergunta aqui no chat. Oi. Com relação ao edital para curtas-metragens, ao serem finalizados, precisam ser registrados no CPB? O que é o CPB? O que é que seria? Certificado de Produto Brasileiro da Ancine, da Agência Nacional de Cinema. Sim. Mas acho que é uma pergunta muito específica, né? Porque veja bem, aí é o seguinte, o edital, mas você pode fazer por interesse próprio. Então, quando o governo do estado ou a prefeitura está pagando esse produto visual, audiovisual, ele é que está se tornando responsável por a compra desse produto, né? Ele é o teu comprador. Então, o edital sendo omisso e você se sentindo protegido fazendo e não impedindo nada, pode se cadastrar por uma questão de critérios de aceitação do material. Mas uma dúvida jurídica, antes de você fazer isso, mande um e-mail para o pessoal do governo que você está trabalhando. Todo edital tem um e-mail de dúvidas, sim, porque isso pode implicar na impossibilidade depois ter uma questão jurídica do governo do estado ter pago pelo produto e não poder exibir ele onde desejar ou em plataformas, porque tem uma interdição de um cadastro na Ancine. Então, não faça esse cadastro sem perguntar para a equipe do edital sobre a pertinência ou não pertinência desse cadastro. Obrigado, Antônio. E aí só um adendo, né? Geralmente o edital fala, se for algo que realmente seja necessário para a veiculação, então o edital vai vir como uma exigência nos documentos obrigatórios lá. Então, sempre atentar à questão da documentação. Agora, se não precisa ter esse registro no edital, mas você quer registrar mesmo assim para assegurar outros direitos, então é um registro muito válido, né? Sempre bom correr atrás assim das certificações padrões, né? Geralmente das linguagens artísticas. Então, eu recomendo, mas se é obrigatório ou não, só o edital que vai dizer. Pode passar aí, Caio? Deixa eu só falar mais uma coisinha da dica. O Gerson falou, né, sobre vídeo quando precisa, né? E muitos desses editais, sobretudo nesse momento de pandemia, estão se assegurando no lance da videobiografia ou a oficina, vídeo alguma apresentação, né? E você precisa colocar esse vídeo em algum lugar. O Gerson sugeriu o Drive acaba sendo uma possibilidade também, e uma outra possibilidade é o próprio YouTube, você subir num link que só consegue acessar com um link, né? E você envia o link e esse vídeo já está no YouTube. Você pode até usar tipo o seu próprio canal, já é uma forma de divulgar o seu próprio canal, que você pode passar para pessoas e ter para outros editais, sem ter que a pessoa ter que baixar o vídeo para assistir. Então, também subir como um link oculto, né? É uma possibilidade
no YouTube. Isso, Caio. Só lembrando que se o edital pede o ineditismo da obra, então a gente não pode publicar no YouTube, né? A gente pode publicar, mas deixar ele... tem um nomezinho, né? Não listado, se eu não me engano. Não listado, isso. E aí a gente pode... Só quem vai ver é quem tem o link. Então, os avaliadores podem usar para ver, mas vão ver que o teu vídeo não está publicado lá, ou seja, ele conserva o caráter de inédito. Porque se a gente publicar no YouTube... Aconteceu uma exceção. Eu vou dar um exemplo meu em relação a isso. Que eu escrevi um vídeo arte no edital da Funarte, eu botei no YouTube, mas eu, em vez de botar como não listado, eu botei como publicado. Como desclassificado por não ter o caráter de ineditismo. Só que aí eu fui ver o edital para entrar com recurso, eu falei que eu tinha entrado com recurso para vocês, tinha sido aprovado. E aí eu vi que no edital ele disse que foi inédito, mas ele não estabeleceu no edital os critérios do ineditismo. E aí eu usei isso como um argumento para que meu vídeo fosse habilitado. E aí eles acabaram aceitando o recurso. Então, caso alguém aí deu o que aconteceu comigo, né, que foi, na verdade, foi uma falta de atenção minha, e aí é bom prestar atenção se no edital ele estabelece esses critérios de ineditismo. Se ele não estabelece, abre margem para recurso. Beleza. Então, eu acho que tem outro slide aí, Caio, sobre dicas. Então, façam um checklist dos documentos, né, que eles pedem. Isso daí é bom tirar do edital e colocar num documentozinho à parte, onde você possa depois checar. Sempre que possível, depois que você tiver feito todo o projeto e ainda sobrar um tempinho, né? Então, pede para outra pessoa revisar, pede para outra pessoa ler o projeto e, se possível, se tiver condição, pede para outra pessoa também checar os documentos. É muito importante outra pessoa que não participou do projeto, do processo, dar uma olhada, né? Porque ela vai estar com a mente mais fresca, menos viciada do que quem teve que construir todo o processo. Então, é muito bom ter uma revisão de uma terceira pessoa, né? Ou de uma segunda pessoa, no caso. Não esqueça de conferir a data do resultado, né? Muito importante, né? Você ver a data do resultado, marcar na agenda, né? Para acompanhar os resultados. Nem todos os editais mandam um e-mail, né? Se você foi contemplado ou não. Ou, geralmente, às vezes, mandam um e-mail e pode ser que caia na caixa de spam. Então, é legal os editais que você participou, conferir, ter a data do resultado em mente, né? E, assim, fica como uma dica geral aí, você ter sempre uma organização para participar disso. Então, organiza suas pastas do computador, organiza uma pasta só para documentos pessoais, documentos da empresa, documentos de currículo, né? Os dossiês que você vai fazendo, né? Enfim, ter esse nível assim mais de uma organização, até para facilitar para oportunidades futuras, né? Beleza, Caio, depois disso é o quê, amigo? Aí a gente passa agora, gente, para os momentos finais aí da nossa imersão de hoje, que a gente vai falar um pouco assim do que você precisa ter para desenhar um projeto cultural. Então, quem tem um pouco menos de lida com projetos culturais, a gente pode, nesse momento aqui, aplicar o que você faz para desenhar um projeto cultural. Pô, tem uma ideia de um projeto cultural, ainda está muito na minha cabeça, ainda está muito no campo do sonho, assim, é algo que eu tenho no meu coração que eu quero realizar, mas eu não sei muito bem por onde começar. Por onde eu começo a puxar essa minha ideia do campo do sonho para o papel, para transformá-la em um projeto. Então, assim, as 5 perguntinhas básicas que a gente pode começar respondendo para começar a tirar o nosso projeto de uma coisa muito, assim, etérica, né? Aquela coisa, assim, dos sonhos e tudo mais, e começar a transformar num projeto mesmo, num documento, em algo que vai estar num papel, né? Então, aí, basicamente, são as 5 perguntas que a gente precisa começar a responder. Se você não conseguir responder essas 5 perguntas, o teu projeto ainda vai ser uma ideia, tá? Não vai ser um projeto ainda, vai ser apenas uma ideia. Então, a gente precisa começar a puxar
ele desse campo das ideias para o campo do projeto. E o projeto é algo que é mais delimitado, tem começo, meio e fim, resolve um problema ou então realiza algum sonho, tá? Então, aí você começa, se faz essas 5 perguntas aí para a tua ideia. O que é a tua ideia, né? Tenta colocar numa frase simples, né? Numa oração simples, o que é a tua ideia. Seja objetivo, seja claro, né? Explique o que é a sua ideia. O porquê que a tua ideia existe. Por quê? Geralmente está atrelado ao problema. Por que ela existe? O que ela resolve? Qual problema ela atua, né? Qual solução ela traz? Qual o propósito do teu projeto? O porquê dele? Então, tenta também responder numa frase simples. Tudo isso aqui não é para você começar a construir o projetão, não. É apenas para você situar e tirar o projeto do campo das ideias para o campo de virar um projeto mesmo, né? Então, o que, por quê, como. Tenta explicar como vai se dar o teu projeto. Bom, meu projeto, o quê? É uma aula online sobre elaboração de projetos. Por quê? Porque vai ajudar muitas pessoas a tirarem suas ideias da cabeça e colocarem no papel. Como? Vou fazer isso através de tantas reuniões de 2 horas cada. Então, você ter isso, como é que você vai fazer isso, né? Quando? As reuniões vão acontecer a partir de tal mês e vão até tal mês. Bom, isso já é o quando. Ou então os dias que você sabe. O onde vai acontecer online, então é o local da realização. E quanto, né? Esse projeto custa tantos reais. Então, que a gente precisa construir um orçamento, mas geralmente a gente consegue chegar ali intuitivamente num valor geral de um projeto, tá? Não é difícil, principalmente para quem tem assim um pouco mais de experiência, mas com o passar do tempo vai chegar a experiência. Então a gente consegue intuitivamente deliberar, eu acho que eu gasto 10 mil nisso, eu acho que gasto 15 mil. Aí depois é que a gente vai para a planilha orçamentária, que é um trabalho um pouco mais específico ali, onde a gente vai jogar na planilha e vai ver se vai bater aquele valor ou se precisa de mais coisas. Geralmente a gente esquece de algumas coisinhas, mas começar por esse valor é uma boa dica para a gente saber o tamanho do nosso projeto, né? O tamanho da nossa ambição em relação àquela ideia também. Então, 5 perguntinhas básicas, anotem essas perguntas. Quem tem ideias de projetos, mas não sabe ainda por onde começar, não sabe nem se é um projeto, tenta fazer esse exercício de responder essas 5 perguntas aí, em uma frase simples, sendo o mais objetivo possível, mais direto, mais conciso possível, com a linguagem que você sabe escrever, tá? Com a tua linguagem natural que você sabe escrever. Eu sempre gosto de falar dos projetos no sujeito oculto. Então, é assim, trata-se, né? O projeto é... Então, assim, eu nunca falo, nosso projeto é isso, ou então, meu projeto é isso. Não falo em primeira pessoa ou no nós, assim, né? Eu falo sempre, assim, nesse sujeito oculto, é como se fosse, assim, o projeto falando dele mesmo. Então, fica uma dica aí, mas a gente vai ver melhor isso amanhã, tá? Amanhã, na nossa imersão, é que a gente vai entrar mais nessa questão de como você começar a escrever o projeto, dicas para apresentação, justificativa e orçamento. A gente vai entrar até no orçamento também amanhã, nosso segundo dia de imersão, tá bom? Mas primeiro, para começar a desenhar, tirar a tua ideia da ideia e colocar num papel, começar a transformar ela num projeto, tenta responder só essas 5 perguntinhas aí, tá bom? Caio, pode passar aí, querido. Pronto, aí são as fases de um projeto cultural, né? A elaboração do projeto. Primeiro a gente vai conceituar e planejar esse projeto todo, vai sair o documento do projeto mesmo. A execução, a gente vai se basear nesse documento para executar tudo que está ali dentro. Então, a gente vai se basear no cronograma, a gente vai se basear no orçamento para executar ali as ações que o projeto diz que vai executar, né? A fase de produção, vamos dizer assim. Depois, a prestação de contas, né? Geralmente, os projetos culturais, a gente sempre trabalha com essa ótica de que a gente precisa prestar contas do que a gente gastou, né? Então, a gente precisa mostrar o que a gente produziu, ou seja, que a gente chama os produtos culturais, a gente precisa mostrar eles e também fazer ali um resumo
do que foi gasto, como foi gasto. Geralmente nem é um resumo tão resumido, às vezes é um relatório super completo, com as notas fiscais, que dinheiro foi para onde, isso comprou o quê, a comprovação fiscal daquilo ali, a comprovação de que a pessoa recebeu também com recibos. Então, é outra coisa que a gente vai deixar para entrar também amanhã, com mais detalhes, certo? Essa questão da prestação de contas. E aí, por último, o encerramento dos projetos, é quando a gente celebra, né, o projeto com a equipe, com os patrocinadores, enfim, com a comunidade também, tanto interna quanto externa, a gente vai celebrar. Também tem uma outra denominação, né, para esse ciclo de projetos culturais, que é o próximo slide aí, Caio, por favor. Então, aí a gente também pode chamar de pré-produção, execução ou pós-produção. Basicamente, na produção cultural, a gente também usa essas 3 fases de um projeto, né? Então, pré-produção é tudo que vem antes de começarmos a executar o projeto. A gente vai elaborar, conceituar e planejar. Na execução, a gente vai monitorar, ajustar e é realmente a produção em si do projeto cultural, né? E a pós-produção, a prestação de contas, o encerramento e a celebração. É só outra forma de ver esse ciclo do projeto também, tá certo? Acho que tem mais uma, Caio, aí. Deixa eu ver. Pronto, aí basicamente aí o que tem num projeto, né? Essas são as seções de um projeto que eu achei bacana trazer aqui para vocês hoje. Então, a gente tem a parte textual de um projeto, que é do 1 ao 4 aí. A gente vai trabalhar só com texto. Então, sabe, exercitar a nossa capacidade de coerência, né, de escrever objetivamente, de coesão textual também. Ou seja, o que a gente fala lá em cima, depois lá embaixo se repete da mesma forma também, não vai estar falando de nada desconexo. Então, assim, é onde a gente trabalha também a nossa capacidade de defender o projeto e de vender o projeto, vamos dizer assim, de apresentar todas os benefícios que o projeto traz e tudo mais. Então, essa parte textual aí, dentro da parte textual, a gente tem a apresentação, que é um texto mais simplificado, mas já diz de cara o que é o teu projeto. É importante que na apresentação tenha isso. A gente vai entrar mais profundo nisso amanhã também. Temos os objetivos, né? Geralmente vem objetivo geral e objetivos específicos. Tem a justificativa, é onde você vai defender o teu projeto, dizer o porquê que ele é importante. E o público-alvo também, você vai delimitar teu público-alvo, né? A faixa etária, a classe social, o gênero prioritário, enfim, esse tipo de coisa. Você classifica o público-alvo para o que o teu projeto mira, né? Para onde ele enquadra mais pessoas. Então, feito toda essa parte de defesa, a parte textual, depois vem a parte das tabelas, que é basicamente aí as etapas de trabalho, cronograma e orçamento. Então, é onde a gente vai falar um pouco mais sobre as etapas de cada fase do projeto. Então, a gente vai delimitar a pré-produção, o que precisa fazer, o passo a passo para a pré-produção, né? Depois, na execução, o passo a passo também. E, por fim, a pós-produção. Depois, a gente vai trabalhar com cronograma, né? Que é assim, a gente vai ter condição de informar quando vai se dar cada ação, né? Então, tem aí o gráfico de Gantt, que a gente usa para quem está analisando o nosso projeto ter melhor uma noção, né, do que vai ser feito também. Determinado mês você está com muita coisa para fazer, depois no outro mês você está com menos coisa. Então, o gráfico de Gantt ele permite essa visualização. A gente vai ver também alguns exemplos amanhã. E o orçamento, que é uma planilha, né, uma planilha mesmo do Excel, com várias colunas. Depois a gente também vai se aprofundar um pouco mais nisso amanhã. Depois do orçamento, basicamente, a gente vai ter aí os itens de controle, né, dependendo aí da complexidade do edital, da complexidade do projeto que você vai mandar também. Depois o plano de divulgação e de mídia, né? Sempre bom um projeto ter um plano de divulgação e mídia também. Às vezes pedem edital, às vezes não pede. Um plano de contrapartidas também para o patrocinador, né? Lembrando que um projeto cultural,
a gente não usa ele só para captar recursos com editais. O projeto cultural ele é um documento que fica na tua mão e você pode fazer captações de recursos para o teu projeto de várias formas diferentes. Então, editais é uma dessas formas de você inserir o teu projeto cultural. Mas também tem a lei de incentivo à cultura, que está aberta o ano todo. Também tem a possibilidade de você chegar diretamente em alguns patrocinadores com o projeto, apresentá-lo e conseguir verbas, né? Um financiamento, um patrocínio. Então, um projeto é um documento muito importante. Às vezes você pode, por exemplo, alguém pode comprar o teu projeto e colocar ele todo, né? Incentivar, investir nele todo. E não necessariamente por edital também. Né? Então, assim, é um documento que vale a pena. Se você tem um sonho muito forte, se você quer realizar algo na área cultural, eu recomendo muito você transformar isso em projeto e depois você vai ver as possibilidades todas de captação de recursos para isso. Então, hoje a gente tem desde as vaquinhas online até os crowdfunding aí da vida e até os diversos editais ou apoios diretos também que podem surgir, tá? Depois aí o plano de contrapartida e depois equipe, currículo, né, portfólios, documentos anexos que você vai colocar, observando sempre o que o edital pede também. Então, basicamente, do 1 ao 10 aí é uma estrutura básica de um projeto, tá bom, gente? E, às vezes, o mais difícil de um projeto é só começar, tá bom? Depois que você começa, a coisa vai pegando ali. Lembrando também que é sempre bom ler outros projetos culturais para ir se apropriando dessa linguagem que pede-se, né? Tem palavras-chave que a gente sempre usa para o campo cultural, como fruição, né? Fruição da cultura, fruição cultural, democratização do acesso à cultura também. Então, sempre tem palavras que é legal usar num contexto de projeto cultural para o avaliador ver que você tem fomento, isso é outra palavra. Então, sempre para você ter para o avaliador ver que você já tem uma lida com aquele universo também, né? Tem outro slide aí para hoje, Caio? Dicas para elaboração, isso é para amanhã. Isso aí a gente deixaria mais para amanhã. Seria isso mesmo, Sobreira? Que a gente tem de programação para hoje é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente tinha uma meta hoje de ficar até 3h30, né? Já estamos 3h44. Então, eu creio que seria pertinente fazer essa parte do projeto amanhã, para que as pessoas pudessem acompanhar já e desenvolver isso aí. Estava vendo aqui, por hoje é isso mesmo, é só até o desenho do projeto. Amanhã que a gente vai entrar mais em dicas e toques para a escrita de projetos culturais e depois também dicas para orçamentos e prestação de contas também, beleza? Amanhã a gente vai falar sobre isso e agora aí para os 15 minutinhos finais aí a gente abre um pouco para dúvidas aí que por acaso surjam. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ligar a câmera e fazer, ou então mandar aqui no chat também. Beleza? Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que vocês possam vir amanhã também na nossa imersão. A gente teve bastante inscritos, né? Mas como o evento é gratuito também, a gente sabe que a adesão diminui bastante em cima da hora. Mas estamos esperando mais gente para amanhã também. E a gente está à disposição aí também para tirar dúvidas, né? De forma assíncrona, é só chamar a gente aí no Zap, ou então por e-mail. E aí a gente tira dúvidas e a gente pode também te ajudar a fazer o projeto, tá? A gente está à disposição aí também para atuar na elaboração de projetos culturais aí. Não vamos perder essa oportunidade da lei, eu acho que é a maior verba já destinada. A gente que luta na cultura já há mais de 10 anos, né? Alguns aqui há muito mais tempo. Então, a gente vê o quanto que a luta é árdua para aprovar um volume de recursos e, de repente, esse volume de recursos sai por causa de uma situação pandêmica, né? Uma coisa assim emergencial. Então, assim, e a gente vê, infelizmente, que a formação das pessoas ainda é pouca para poder participar de oportunidades. A Edilene quer falar alguma coisa? Eu queria
vai observar amanhã com a gente, que se você entrar no edital aqui da Paraíba e começar a preencher seu projeto na plataforma, se cair a internet ou se você sair do site, você pede informação. Então, aquele detalhe que o Gerson informou, de você fazer o projeto do lado e, quando você tiver certeza dele, você vai inserindo, porque se cair, o conteúdo está ali, é só fazer uma colagem do texto e continuar, né? Há plataformas que você vai salvando. E aí, mesmo que aí você tenha uma senha, você volta e preenche. No caso da plataforma aqui da Paraíba, ela não permite isso. Então, você, quando entrar, você já tem que estar com todos os documentos à mão, uma pastinha com todos eles em PDF, porque se você preencher e pensar que vai fechar e amanhã vai voltar, não vai funcionar. Então, essa dica aí que, neste caso da plataforma da Paraíba, ela não salva, ela só finaliza. Você entra no processo e finaliza. Então, se você ficar criando dentro da plataforma, tudo bem, mas você tem que copiar aquele texto e salvar lá no projeto original. Senão, quando cair, você perde aquela ideia nova que você lembrou. Então, é só um alerta, porque na primeira perda de projeto que você escreveu, você nunca mais esquece disso, mas a gente avisa para que você não desanime e escreva toda a sua memória num arquivo Word ou num arquivo separado, e quando você abrir para inserir, aí você vai inserir documentos, portfólio, certidões, tudo, porque a plataforma aqui da Paraíba não permite o salvamento. Outra coisa que eu gostaria de alertar, amanhã é a elaboração do projeto. Essa é a parte muito importante, porque, como o Gerson alertou das palavras, dos termos, a ligação do projeto com o orçamento é muito grande. Amanhã se tratará disso e, para quem nunca escreveu projeto, é um momento bastante importante para qualificar seu projeto e aprender a ter sucesso nele. Eu agradeço aí a todos. Qualquer pergunta, estaremos aqui. E manda lá para mim aquele edital, Maranhão, para a gente ver se encontra um jeito de explicar ou de inserir a proposta no edital. Quanto mais rápido, melhor, porque os prazos são curtos agora. Beleza. Certo. Gerson, Antônio, Oi. Caio, o Aldo. E só passar para agradecer esse espaço de democratizar, né, as informações, compartilhar as inquietações, a fim de que a gente possa replicar para muitos dos agentes culturais, artistas que estão querendo participar aqui na cidade. Então, meus agradecimentos, Antônio, a Gerson e ao Caio. Valeu, meu amigo. Gratidão. Boa sorte, né? E espero que você possa estar aí junto amanhã também para pegar mais dicas. Ainda tem aí gente vaga. Compartilhe mais aí com pessoas que queiram interar, né? Assim, a gente vai fazer, é gratuito, né? Assim, vamos dar dicas que vai dar para clarear bastante aí para o pessoal começar a escrever seus projetos e a gente começa uma relação, né? Estamos à disposição também depois aí para tirar dúvidas e fazer parcerias também, beleza? Então, alguém tem mais alguma dúvida no momento aqui? Acho que não, né? Mas alguém tem alguma... Daiana tinha falado? Não é nem dúvida, é mais um comentário mesmo para agradecer e dizer que nós precisamos estar nesse diálogo, né? Tanto o Nordeste como outros estados, principalmente sobre a lei Aldir Blanc, porque cada gestão no estado, no município, está procedendo de uma maneira, e a classe artística é que fica prejudicada, por mais que os artistas façam manifestação, mas o poder público não está nem aí. Então, é muito insensível para efetivar um direito. E a expertise que vocês estão compartilhando mostra o quanto que nós temos que trabalhar em rede, né? Um Estado ajudando o outro, um coletivo, um grupo ajudando o outro, porque são questões de regionalidades e tudo mais, de cidades ou de gestão, mas que como é que vocês conseguem, por exemplo, aí na Paraíba, determinadas situações conseguem passar pela secretaria e na nossa não passa, né? Eu não sou do poder público, não, sou da sociedade civil.
do campo da cultura, sou do teatro. Mas eu me refiro com relação ao entendimento, né, dessa percepção da diversidade cultural e como é que essa classe, como é constituído os grupos, né? Tem os grandes grupos, os pequenos e os micros, e quem está iniciando. Então, como cada grupo, cada especificidade vai ter acesso. Eu vou compartilhar com vocês o edital do Maranhão, e aí é isso. Muito obrigada. E vou divulgar também, eu divulguei, foi divulgado no grupo do Fórum Maranhense de Artes Cênicas, né? Os amigos divulgaram, mas eu vou dar uma reforçada também em outros grupos, como eu fiz assim que recebi, mas vou dar uma massificada. É isso aí, obrigada. Legal, a gente agradece demais. Então, beleza. Mais alguém aí dos companheiros tem alguma coisa para fechar? Tranquilo. Show. Até amanhã. Agradecer, né? Obrigado. As pessoas dizer que acho que esse espaço a gente enquanto sociedade civil, a gente enquanto artista está conquistando, está cada vez mais conquistando direitos e políticas públicas. Eu acho que a Aldir Blanc vem para botar um passo a mais, né, na política pública que nas primeiras décadas dos anos 2000 foi sendo feita, foi sendo realizada. A gente tem a Lei Cultura Viva em 2010, aí 2015, a partir de 2015 a gente estava ainda meio que perdido. Eu acho que agora, 2020, bem no meio da pandemia, teve uma grande articulação nacional dos artistas e que a gente tem que colher esses frutos, né? Uma porque a classe artística foi a primeira a parar e vai ser uma das últimas a voltar, e porque essas políticas públicas que a gente está conquistando agora vai balizar muitas das nossas ações nos próximos anos, né? E estamos em anos difíceis, precisamos nos articular. Se a gente se fortalece, se a gente se fortalece enquanto rede, eu me fortaleço individualmente, o Gerson se fortalece individualmente, Dayana no Maranhão se fortalece individualmente, e a gente se fortalece em coletivo. Então, essa ação é bem uma troca de experiências, e acho que quão mais, acho que a meta de todo e de toda artista brasileira devia ser, não vamos devolver R$1 para esse governo federal, vamos conseguir aplicar esse dinheiro que é nosso direito, né? Que foi nos dado. Acho que é isso, gente. Obrigado e até amanhã. Beleza. Tchau. Muito obrigado. Boa tarde. Até amanhã, então, gente. Gratidão pela presença. Amanhã às 14 horas. Vamos compartilhar. Até amanhã. Valeu, um abraço. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau.